Pessoal, boa noite a todos, boa tarde aí no Brasil. A gente chegou aqui nos 100 primeiros acessos no nosso webinar, então a gente vai dar um prêmio aí para os 100 primeiros que entraram e vamos dar início, enquanto o resto dos nossos convidados aí, partícipes, entram no nosso webinar. É um grande orgulho para a gente. Eu, para quem não me conhece, sou o Johnny Manetti, eu sou presidente do Instituto Pragma, vou conduzir esse webinar aqui com os nossos convidados. É um grande prazer para a gente, um grande orgulho que hoje a gente esteja lançando a quinta edição do Anuário da Reciclagem. O tema de resíduos, ele é um tema importantíssimo para o Brasil. Nós geramos mais de 82 milhões de toneladas de resíduo por ano. E ainda temos uma longa caminhada pela frente, tendo em vista os índices ainda baixos que temos de materiais que são efetivamente recuperados e destinados para reciclagem. E todos nós sabemos que parte significativa desses materiais só chegam na indústria transformadora porque eles foram recuperados, coletados e triados por catadores de materiais recicláveis. O Brasil tem muita produção de conteúdo sobre o tema, mas a gente, há 5 anos atrás, na verdade, há 6, 7 anos atrás, eu, a Fabiana, que é sócia do Instituto Pragma e que está comigo nessa jornada há mais de 20 anos, nos lançamos o desafio de buscar essas informações que estavam dispersas e tentar produzir um documento que fosse capaz de minimamente nos trazer uma radiografia do que é a atuação dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis no nosso país. O Anuário da Reciclagem é isso. Ele não é o único, tem muita coisa boa sendo produzida por aí, mas ele é um documento importante que hoje tem se tornado referência para o desenvolvimento de políticas públicas, seja no âmbito federal, nos estados, alguns municípios que nos procuram e a gente sempre faz questão de disponibilizar as informações, e tem sido também referência para a produção de estudos internacionais. Então, para a gente é um dia muito importante. A gente começa agora em dezembro a encerrar esse ano, e ter o lançamento do anuário para a gente é uma conquista. E isso só é possível porque a gente teve diversas entidades e empresas que foram parceiras do anuário, que estão junto conosco e que depois eu vou falar de cada uma delas. Para que todos entendam como vai funcionar a nossa dinâmica hoje, a gente vai ter, não estava programado, a gente vai quebrar um pouco o protocolo. Para quem não sabe, eu estou em Dubai, na COP28, a gente está acompanhando aqui os eventos, as discussões. Eu faço parte da delegação brasileira no campo da sociedade civil. Já tivemos a oportunidade de falar aqui em alguns eventos. Amanhã, inclusive, convido, o nosso time de comunicação vai colocar aí no chat, a gente vai falar numa mesa sobre descarbonização também com outras instituições. Então, a gente está muito ativo aqui com essa agenda em Dubai durante a COP, um momento importante para a humanidade, para o planeta. E nessas andanças por aqui, eu tive a grata felicidade de encontrar o Carlos Silva. O Carlos, eu acho que muitos conhecem, é um ativista do tema de resíduos há mais de 2 décadas e hoje cumpre um papel no campo internacional sobre o tema de resíduos muito importante. O Carlos é presidente da ISVA, a maior entidade que trata do tema de resíduos do mundo. O Carlos é hoje um dos 13 conselheiros do secretário-geral da ONU para o tema de resíduos, tem sido chamado para o desenvolvimento de vários estudos a nível global,
seja com os resíduos sólidos, seja com resíduos orgânicos. Então, é alguém que se notabilizou em relação ao tema. E eu, Carlos, te confesso que uma das coisas que está me permitindo sair com muito orgulho daqui, dessa COP, é saber que tem um brasileiro que está no centro das discussões que estão sendo feitas. Eu acompanhei algumas atividades. Ontem a gente teve uma atividade no plenário da presidência da COP, né, e um dos ilustres convidados para debater o tema foi o Carlos, e, além de trazer o debate global, representou o nosso país com muita qualidade. Então, eu convidei o Carlos, pedi para ele, eu sei que ele tem um outro compromisso, ele vai poder ficar alguns minutos aqui com a gente. Eu pedi a ele para que ele, que está acompanhando muito de perto tudo que está acontecendo aqui, pudesse ajudar, colaborar, trazer informações aqui para os nossos convidados todos sobre o que está acontecendo aqui no Dubai, quais são as perspectivas que nós temos com essa COP. Depois da fala do Carlos, eu vou apresentar em primeira mão os números do Anuário da Reciclagem. Depois da apresentação dos números, a gente vai ter uma fala da doutora Valéria, né? A Valéria é uma amiga de muitos anos e é uma especialista no tema de resíduos, especialmente no que diz respeito à inclusão dos catadores. Depois da Valéria, nós vamos ouvir o Fabrício Soler, também eu acho que dispensa apresentações, hoje é o maior especialista sobre o tema resíduos no Brasil, no campo jurídico. E, por final, né, a alegria de contar aqui com a Marilena, uma amiga que a gente fez nessa caminhada e que tem nos acompanhado em algumas discussões no Maranhão, em São Paulo, em tudo quanto é canto que a gente vai. Então, desejo a todos um bom evento, espero que a gente possa colaborar aqui com a discussão e quero de imediato, Carlos, te perguntar o seguinte: o que está acontecendo na COP? Como o tema de resíduos está? Entrou na COP, não entrou? E o que a gente pode esperar, não só para o final dessa COP, mas também para a COP que há pouco tempo foi anunciada daqui a 2 anos no Brasil. Então, fico muito feliz que você está aqui conosco e que os nossos convidados vão poder ter aqui algumas informações em primeira mão. A palavra é sua, Carlos. Oi, Johnny, boa noite, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, aí pela coincidência de podermos nos reencontrar aqui na COP em Dubai. Para mim é uma alegria sempre participar desses eventos de lançamento do anuário e rever aí as queridas, a Valéria, a Marilena, estivemos juntos no lançamento do ano passado, no evento, e sempre bom estar junto também com o meu grande amigo aí, parceiro lá de longa data, o Dr. Fabrício. Mas eu queria destacar justamente um ponto nessa conexão do que nós estamos tratando aqui na COP, que é a Conferência das Partes para as Mudanças Climáticas, e o tema do anuário, que até foi objeto um pouco do artigo que eu encaminhei aí para vocês, para essa edição do anuário, que vem com certeza ser mais uma referência da Pragma, do Instituto Pragma, de informações e de dados sobre esse setor. Então, eu quero realmente aqui fazer esse reconhecimento de público, desse trabalho, da dedicação do Dione, da Fabiana, de toda a equipe da Pragma, por colocar essas informações juntas e nos trazer uma publicação que é da maior relevância. Porque o primeiro ponto que nós temos visto e destacado aqui na COP é justamente a necessidade de termos dados claros, de termos informações atualizadas, confiáveis, para que a gente possa trazer a solução, para que a gente possa planejar o melhor caminho para aquele futuro que queremos, que é um futuro sustentável, que é um futuro sem poluição e que é um futuro de baixo carbono. Eu estou aqui nessa COP como representante da ISVA, Associação Internacional de Resíduos Sólidos, com o primeiro pavilhão do setor de resíduos e gestão de recursos
da história das COPs. Nós tivemos aí a honra de poder sediar esse pavilhão aqui em Dubai e trazer para Blue Zone, que é aquela área onde acontecem as negociações, realmente o tema do setor de resíduos sólidos. Viemos com uma missão de amplificar a voz desse setor. Viemos com uma missão de nos fazer presentes e de nos fazer ouvidos. Depois de uma semana de COP, hoje é o 8º dia da COP. Na verdade, nós encerramos, então, ontem a primeira semana e hoje sendo esse 8º dia, entrando na segunda semana da COP. Eu acho que nós estamos cumprindo muito bem esse papel com esse pavilhão, que só foi possível por conta da atuação de vários parceiros, da colaboração de vários parceiros. Tivemos, durante essa primeira semana, mais de 20 eventos no pavilhão, com uma série de convidados, com convidados representando governos nacionais, com convidados representantes das Nações Unidas, representando governos estaduais, representando prefeituras, a sociedade civil, a academia. Então, realmente, uma diversidade de participantes para construir essa agenda. E nessa construção, nós conseguimos justamente alcançar esse alto nível, alcançar essas esferas, de podermos fazer um lançamento oficial relacionado à reciclagem no pavilhão dos Emirados Árabes, ou seja, no pavilhão do país sede. Tivemos este evento ontem que você mencionou, Dione, no plenário principal da presidência da COP, no teatro principal da presidência da COP, tratando de resíduos sólidos, e nos mais de 20 eventos no pavilhão da ISMA. O ponto a se destacar é que em todos estes eventos, o papel da reciclagem e o papel dos atores da reciclagem foi destacado de uma maneira absolutamente relevante. O que foi falado da necessidade de fazermos essa ambição, transformarmos a ambição em ação, com a inclusão justa, com a inclusão social, com uma transição equitativa, foi um dos pontos mais frisados. Nós tivemos, por exemplo, um painel que eu pude fazer a moderação, que foi da equidade de gênero na gestão de resíduos. E aqui nós temos duas mulheres, duas lideranças que têm muito a nos contar e que esse painel justamente destacou o quanto o setor pode se desenvolver quando temos negócios, ações, iniciativas liderados por mulheres. Tivemos um painel que foi muito interessante, um dos mais interessantes, sobre empreendedorismo social, como os negócios sociais, e aí, Dione, parabéns para você por ser um dos membros do Conselho do N-Impacto do Governo Federal do Brasil, e isso foi trazido nesse painel pela Cristina Jäger, que é a diretora executiva do Hub de Meio Ambiente do professor Mohamed Yunus, que esteve aí com vocês no lançamento dessa iniciativa. Então, quanto que essas iniciativas de impacto social podem transformar a forma como nós fazemos a gestão de resíduos sólidos. E, para mim, como um presente muito especial, nós pudemos fazer no pavilhão da ISVA, no pavilhão de manejo de resíduos e gestão de resíduos e recursos, o primeiro painel tratando especificamente da COP30, da COP do Brasil, da COP de Belém. O painel Gestão de Resíduos rumo à COP30, em que nós pudemos estar juntos com o prefeito de Belém, o prefeito Edmilson Rodrigues, esteve conosco, o secretário Adalberto Maluf, o Severino Lima, representando o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, você, Dione, o Paulo do Grupo Horizon, todos unindo a voz para falar. Nós vamos fazer de Belém um exemplo na gestão de resíduos para receber o mundo em 2025, em que nós, unidos, através de
todas essas ações que estão em cursos e estabelecermos uma parceria para desenvolver um novo modelo de reciclagem para a cidade de Belém receber a COP30, porque este é o caminho para a transição que nós queremos e que nós precisamos fazer. Uma transição que sai de um modelo linear e vai para um modelo circular. Uma transição que nos permite reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e o aumento da reciclagem é fundamental para que a gente alcance esses objetivos. E uma transição que nos permite cumprir com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com a Agenda 2030, com todos aqueles objetivos de redução da pobreza, de redução da fome, de preservação das águas, de desenvolvimento com produção e consumo sustentável. Tudo isso está dentro da nossa agenda, mas o principal deles, que eu quero destacar, é o ODS 17, que é o ODS da parceria, que é o ODS da colaboração, porque juntos nós podemos realmente fazer acontecer, e por isso que eu quero, de novo, parabenizar por este lançamento, parabenizar por essa iniciativa e ressaltar que essa colaboração, essa parceria, convidando todos aqueles atores que querem fazer parte dessa agenda a se unirem a nós, para que a gente possa, juntos nessa caminhada, chegar onde nós precisamos. Porque onde queremos nós já sabemos, mas nós precisamos justamente alcançar este patamar de uma gestão adequada e uma gestão sustentável de resíduos sólidos. Indo para a segunda semana da COP, a partir de amanhã, nós vamos em campo agora. Já temos a voz, já temos espaço, lutar, batalhar com os países membros, com os negociadores, para que na Declaração de Dubai o setor de resíduos esteja reconhecido, esteja reforçado, esteja ressaltado como um setor de mitigação dos gases de efeito estufa, como um setor pilar para a sustentabilidade do planeta. Então, novamente, parabéns e agora ansioso para conhecer os dados da nova edição do Anuário. Muito obrigado, Dione, obrigado a todos que estão conosco. Obrigado, Carlos. Sempre bom te ouvir e eu volto a frisar aqui, eu acho que o papel que você tem cumprido nessa COP tem sido fundamental. Acho que o Carlos citou aqui, eu queria só fazer esse comentário rápido. A gente, nessa primeira semana de COP aqui, ouviu, né, muito diagnóstico e muita solução vindo de fora e sendo oferecida para a gente, né? Mas, Valéria, a gente que trabalhou junto, em comunidade, junto com os catadores, na base da cadeia da reciclagem, a gente sabe que, às vezes, a gente não precisa de uma formulação tão complexa. A gente só precisa botar a mão na massa e fazer. E o que foi legal desse painel que o Carlos trouxe é que a gente teve a oportunidade, antes do painel, de conversar com o prefeito de Belém. E juntos, com os catadores, inclusive, chegamos à conclusão de que nós precisamos de um modelo que seja eficiente, que tenha tração. E isso não é incompatível com ter catador junto, Marilena. Dá para fazer as duas coisas. Então, a gente está desenhando um modelo novo, um modelo inovador. A gente já conversou bastante, né, Valéria, sobre isso. Nós vamos ousar, né? E Sim, em breve, nós teremos boas novidades aí para dividir com todos vocês. Acho que quem puder procurar aí, o prefeito Edmilson já está anunciando algumas coisas aí no seu Instagram. Então, quem puder procurar aí, tem novidade vindo por aí. Carlos, mais uma vez, obrigado. A gente tem muito orgulho de ser sócio da ISVA, de estar junto com a ISVA nessa jornada e junto com você. Bom, passando aqui para a segunda parte do nosso webinar, eu queria só fazer um parênteses aqui, pedir para as pessoas que entraram depois, se puderem se identificar, colocar seu nome, colocar
a sua instituição, isso é bem importante para a gente já está aí com 150 pessoas nos acompanhando, então, se vocês puderem ir se identificando aí, a gente fica grato. Eu vou entrar, então, para a segunda parte aqui do nosso webinar e eu vou fazer isso iniciando aqui, em primeira mão, a apresentação do resultado do nosso estudo, né? Primeiro, eu queria começar aqui agradecendo a todos os parceiros do Anuário que têm nos acompanhado, alguns há mais tempo, outros chegando por agora, mas que têm sido fundamentais para que a gente consiga chegar. Vamos lembrar aqui, gente, que para fazer pesquisa a gente precisa ter dado, a gente precisa ter informação. E se a gente não busca parceria, se a gente não trabalha com transparência, a gente não conquista isso. Então, eu queria agradecer o apoio que a gente teve da Abvidro, da Ambev, da Danone, que já nos acompanham desde outras edições. Agradecer todo o time da Pragma aqui, que se dedicou muito a esse trabalho. Eu não vou citar cada um aqui para não cometer o erro de esquecer de alguém, mas o nosso time que se debruçou para analisar os dados, para receber, para explicar, para interpretar, para fazer essa apresentação linda que vocês vão ver aqui durante o nosso evento. Então, queria agradecer todo o nosso time, o time da LCA Consultores, a LCA, desde o primeiro momento em que a gente falou em criar um documento desses, lá na primeira edição do Anuário, eu fui apresentado para o Gustavo, da LCA, por um grande amigo que eu tinha, que é o Diogo Santana, que hoje dá nome ao programa Pro Catador, e desde lá a LCA se engajou de uma forma, e para a gente é muito importante, a LCA é uma consultoria da área econômica do Brasil, que é muito conceituada, respeitada, e a gente não queria dizer as coisas que a gente diz no Anuário sozinhos, a gente queria ter mais gente junto com a gente, a LCA é fundamental. E, por fim, aqui, gente, agradecer muito especialmente os nossos parceiros que, com confiança, com compromisso, inclusive com a inclusão dos catadores, foram muito generosos em compartilhar as informações que produzem durante o ano inteiro conosco. Então, agradecer à Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABPEC, tem o programa mais antigo de logística reversa estruturante, que é o programa Mãos para o Futuro, o ILOG, que tem um trabalho super importante, o ILOG tem base no Paraná, mas atua no Brasil inteiro, né? A equipe da Pragma aqui, eu já agradeci, a Pragma, que é responsável pelo programa Recupera, os recicleiros têm um trabalho muito singular, trabalham com um conceito de massa futura, eu admiro demais o trabalho desses meninos e a gente se inspira também no trabalho deles. A coalizão de embalagens, a coalizão, vamos lembrar aqui, a coalizão inovou, a coalizão, ela deu início a tudo isso que nós estamos vivendo com o primeiro acordo setorial de embalagens. Eu vi que o César está nos acompanhando aqui, que é o secretário executivo da coalizão. A coalizão tem várias associações, eu não vou também citar cada uma delas aqui para não cometer o equívoco de esquecer de alguém, mas a coalizão foi fundamental também para que a gente botasse esse material em pé. Então, sou muito grato e quero poder ter uma parceria muito longa com essas instituições. Bom, nós vamos tratar aqui desde o crescimento do nosso banco de dados. A gente conseguiu esse ano dar um salto em termos de quantidade de organizações de catadores presentes no banco de dados do Anuário. Nós vamos falar dos catadores e catadoras, dizer como está a situação, por exemplo, da sua renda média, os resultados produtivos, vamos falar de impacto ambiental, vamos falar da evolução de alguns indicadores e vamos falar também um pouco no âmbito do documento que será disponibilizado a partir de segunda-feira, também de como anda a questão da coleta seletiva nos municípios em que essas organizações têm atuação. Então, nós, obviamente, não temos como trazer todos os dados para cá, né? A gente tem um webinar com um tempo mais curto, mas a gente trouxe os principais dados e, a partir de segunda-feira,
todos vocês vão ter a oportunidade de acessar as informações num documento aí mais robusto e consistente. Bom, primeiro falando aqui das organizações de catadores que foram mapeadas. Acho que vocês devem lembrar, o ano passado a gente trabalhou, salvo engano, com 1.996 organizações de catadores. Esse ano a gente saltou para 2.941 organizações. Essas organizações estão nos 27 estados brasileiros, em mais de 1.633 municípios, e nesses municípios que reúnem aí uma população de mais de 145 milhões de brasileiras e brasileiros, né? Tem muitos lugares que a gente ainda tem o desafio de chegar, né? Por enquanto, nós estamos aqui com 1.633 municípios. A gente sabe que aqui está o grosso, está a grande maioria. Mas a gente ainda desconfia, Carlos, de que existem cooperativas em outros lugares que a gente ainda não achou, né? E a gente precisa chegar lá. Por isso é tão importante a parceria com as empresas, as associações que colaboram conosco anualmente para que esse documento possa ser produzido. Bom, essas organizações, elas têm hoje uma concentração maior, como era de se esperar, na região sudeste do país e uma quantidade, uma representação menor na região norte. Destaco aqui os maiores estados, em termos de quantidades absolutas de organizações de catadores, que foram São Paulo, Paraná e Minas Gerais, e os estados que aparecem com menos organizações, que são o Amapá, o Acre e Roraima. Queria fazer um destaque aqui muito especial, e a gente tem acompanhado todos aqui a discussão, inclusive aqui na COP, né, Carlos? Por conta da COP 30, que vai ser no bioma amazônico, eu queria fazer esse destaque. Eu lembro que quando a gente começou a discutir a logística reversa, eram muitos desafios chegar no norte do país e muitas entidades se colocaram à frente de superar esse desafio. E hoje a gente tem, por exemplo, logística reversa de embalagens acontecendo no Brasil inteiro. Mas a quantidade de organizações de catadores e os números que nós vamos ver a seguir nos chamam a atenção sobre a importância de que a gente olhe com mais atenção para o bioma amazônico, que a gente entenda a importância destas organizações nesse ecossistema e que, inclusive, a gente consiga sair um pouco da caixa e pensar coisas novas. Quero dizer que nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos pensando novos arranjos que possam tratar de forma diferenciada as organizações de catadores no bioma amazônico. Óbvio que a gente não faz nada sozinho, nós estamos conversando com todo mundo, mas alguém precisa tomar a iniciativa. Então, acho que queria destacar esse ponto aqui, porque é um desafio para todos nós. Quero falar agora um pouco sobre a quantidade de resíduos que foram destinadas para reciclagem no país a partir do trabalho dessas mais de 2.900 organizações de catadores. Lembrando que nós estamos falando de dados aqui do ano de 2022, que foram coletados, sistematizados durante o ano de 2023. E chegamos a mais de 1.700.000 toneladas de materiais coletados, triados, preparados e enviados para a indústria. Aqui é muito importante. O nosso dado, ele trabalha com documentos que são documentos válidos, documentos legais, para que a gente possa ter uma informação consistente. Então, todas as informações que chegam a essas 1.700.000, um pouco mais, de toneladas, são de materiais que efetivamente foram enviados para a reciclagem, comprovados por meio de notas fiscais de venda desses materiais e notas fiscais que foram verificadas e validadas conforme o regulamento brasileiro hoje determina, até para que sirvam como resultado para a logística reversa de embalagens em geral. Mais uma vez,
não surpreende aqui. A gente tem estados do Sul e do Sudeste com uma maior quantidade absoluta, passando São Paulo, por exemplo, de 456 mil toneladas anuais recuperadas lá no ano de 2022, e os estados do Norte com uma quantidade menor. Então, a gente percebe aqui que há, por um lado, uma coerência em razão da densidade demográfica dos estados do Sul e do Sudeste, mas isso não pode nos enganar, porque, de fato, a gente tem um desafio maior hoje no Norte e no Nordeste do país. Bom, aqui a gente traz um quadro de como esses dados foram compostos em termos de tipos de materiais. E, de novo, e eu deixo aqui, eu não sei se eu não consegui ver, eu não sei se tem alguém do Ministério do Meio Ambiente conosco aqui, mas eu deixo aqui de novo, né, o reforço do alerta que a gente tem feito de que é muito importante, sim, o Brasil ter os decretos de logística reversa por tipos de materiais, mas é fundamental também que nós tenhamos uma regulação específica que trate de forma diferenciada os programas estruturantes de logística reversa que trabalham com organizações de catadores. E isso está expresso nesses números, porque, em média, a gente tem algo em torno, um pouco acima de 50% do que chega nessas organizações é papel e papelão. Tem um pouco menos do que 50% na região sul, mas, na média, a gente chega a um número aí de 50%, um pouco mais de 50% de papel-papelão, 26% de plástico, 15% de vidro, e aí vem os outros metais e alumínio. Lembrando que alumínio chega muito pouco ou quase nada nas organizações de catadores, porque ele é coletado antes de chegar lá pelos catadores que atuam nas ruas. Então, a gente deve comemorar os números, sim, de recuperação das latas de alumínio, mas nós precisamos nos debruçar sobre essa questão, porque a forma como elas estão chegando na indústria da reciclagem bota para a gente na mesa um grande desafio. São seres humanos que andam nas ruas e que fazem um trabalho invisível, né? E talvez não, com certeza não remunerado de forma compatível com aquilo que representa o seu trabalho. Então, deixa esse alerta aqui mais uma vez, agradecer todos os colegas da AGIR, a nossa Aliança Nacional pela Reciclagem de Embalagens e Circularidade dos Resíduos, que estão aqui também nos acompanhando e que tem sido uma voz também no sentido de fazer esse debate com o governo federal e com os estados. Então, acho que é importante a gente não perder esses números de vista. Trago aqui também uma conta que fizemos a respeito de qual é a produção média nas organizações de catadores. Então, a gente tem uma média nacional que é puxada para cima pela região sudeste, que é onde a gente tem a maior quantidade de resíduos, mas à medida que a gente sai dessa região, a gente vai vendo que a média ela diminui um pouco. A gente sabe que essa produtividade ela pode ser muito maior, não há nenhuma dúvida, mas isso está muito relacionado também a aspectos de gestão, aspectos de qualificação profissional. A Marilena talvez fale um pouco disso para a gente, ela tem uma organização de catadores que é um exemplo, uma referência para todos nós, e tem a ver também com a necessidade de se pensar como gerar receita adicional, né? Como equilibrar a conta das organizações de catadores. Vamos falar um pouco da representatividade no campo econômico dessas organizações. Então, quando a gente olha para aquelas 1.700.000 e um pouco mais de 700 toneladas que foram recuperadas no ano de 2022, a gente chega aqui a um número muito impressionante, porque, Valéria, às vezes a gente está falando
de cooperativas de catadores, a situação é precária, tem muitas dificuldades, as cooperativas não são contratadas para fazer o serviço de coleta seletiva que deveriam ser, e a gente não tem a dimensão do que elas representam em termos de geração de receita no nosso país, de incremento na economia do Brasil. Então é muito importante que todos nós aqui gravemos esse número. Nós estamos falando de mais de 1,6 bilhão de reais injetados na economia brasileira em razão do trabalho dessas mais de 2.900 organizações de catadores. Depois você me conta aí, Marilena, o que você achou desse número quando você for falar. Porque, a mim, cada vez que a gente chega nesse número aqui, que o Fernando, que estava mais à frente dos dados, uma hora disse, cara, olha o número que nós chegamos. Eu disse, poxa, é muito orgulho do trabalho dessas pessoas engajadas, que são os catadores e que colaboram tanto com o nosso país. De novo, a gente não tem surpresas aqui, assim como a maior quantidade de material fica em 2 estados do Sudeste e em 1 do Sul, também o maior faturamento se repete, assim como o menor faturamento nos estados do Norte do Brasil. Aqui é muito interessante, e aí o Fabrício Soler, a gente tem conversado muito também sobre esse desafio, como que, né, nesse campo legal a gente consegue colaborar para que a coisa se equilibre mais entre os diferentes materiais que transitam nesse mercado. A gente percebe que aqui a gente tem uma inversão, né? Se lá 50% do faturamento era da produção era de papel e 26% de plástico, aqui a gente tem uma inversão, que é 58% do faturamento com plástico, 26% com papel e papelão. Por isso que a gente tem que ter muito equilíbrio, muita responsabilidade para debater o tema do plástico que está sendo discutido hoje em todo o Brasil. E aqui, sem paixão, sem entrar em questão de mérito, sem tomar posição, mas ter responsabilidade de entender que tem uma situação posta e que nós precisamos trabalhar para que o meio ambiente não seja tão agredido pelos diferentes materiais que circulam hoje na cadeia, mas, ao mesmo tempo, entender que a gente construiu uma sociedade baseada no consumo de alguns materiais que extraem, diferente deles, recursos naturais e que nós precisamos, principalmente, como diz lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos, reduzir. Nós precisamos ter um outro padrão de consumo. Aqui, com todo o compromisso e responsabilidade que eu tenho há mais de 25 anos trabalhando com o tema da reciclagem, nós precisamos ter consciência que o que vai colaborar de forma decisiva para a gente mudar essa realidade não é só a coleta e a reciclagem, é também uma mudança de cultura no nosso padrão de consumo. Então, os dados eles expressam essa importância dos diferentes materiais e acho que eles nos trazem de novo o alerta de que nós precisamos discutir uma transição para um outro modelo com muita responsabilidade. Trago aqui também um cálculo de faturamento médio das organizações de catadores, faturamento anual de mais de R$500 mil no ano de 2022, e de novo aqui, e aqui tem um ponto especial, né? A gente vê aí que há uma concentração maior da indústria, tanto no Sudeste quanto no Sul. Então, quando a gente olha para os dados do Nordeste, do Centro-Oeste ou do Norte, eles também são compatíveis com a matriz geográfica de instalação da indústria brasileira. É claro, a gente tem algumas indústrias também no Nordeste, mas aqui a gente tem um desafio que é de como melhorar essas conexões, de como encurtar as etapas de chegada do material, desde quando ela sai de uma cooperativa até a sua chegada na indústria. Passo agora
para uma análise importante que a gente fez em relação ao preço médio de comercialização dos materiais. Quando a gente olha para esses números, a gente percebe que a gente teve, principalmente no ano de 2022, uma queda importante em todos esses materiais. Mas ela não foi tão intensa, porque eu acho que fazer um parênteses para explicar melhor. No período da pandemia, quem acompanhou a cadeia sabe que você teve uma elevação muito grande dos preços em razão da interrupção da coleta seletiva, do trabalho de muitas cooperativas. A gente teve um problema de abastecimento. Eu lembro que conversava muito com o pessoal da indústria do papel, papelão, que a gente tinha dificuldade da chegada do material, mas o impacto maior foi sentido durante o ano de 2023. Então, esses dados, e depois vocês vão poder olhar eles com mais detalhes e atenção na publicação que vai ser disponibilizada na segunda-feira, eu acho que são dados importantes para que a gente colabore, inclusive, com o processo de planejamento, Marilena, dos negócios das organizações de catadores. Vou falar agora das catadoras e catadores de materiais recicláveis. A gente tem, como todos sabem, 53% de associadas mulheres nessas organizações e 46% de catadores. Nessas mais de 2.900 organizações de catadores, nós tivemos um pouco mais, ou quase 87 mil catadores associados. Nós estamos falando de quase 100 mil pessoas, só de quem está associado nessas organizações que a gente tem. Lembrando que a gente não tem um dado oficial no Brasil sobre esse tema. Há várias instituições que têm percepções ou que têm apresentam resultados a partir da sua percepção empírica, instituições muito sérias, inclusive, mas a gente não tem um dado oficial. O único dado oficial que a gente teve no Brasil sobre esse número até hoje, eu acho que foi um estudo do IPEA lá para 2011, 2012, com base em dados da PNAD do IBGE. Então, aqui está um desafio, né? Acho que pensar em uma forma do governo federal, enquanto ente maior, identificar e mapear quais são, onde estão e quantos são esses catadores em todo o Brasil é fundamental. Então, aqui nós estamos vendo um pedaço deles, mas tem muita gente que não está aqui. E aqui a distribuição desses catadores por todo o país. De novo, nenhuma novidade, quase 40% na região sudeste, temos aí algo em torno de 5%, um pouco menos, na região norte. A região nordeste, embora com mais estados, fica aí na casa dos 23%, a sul com 24%, e o centro-oeste, uma região um pouco menor, com 8%. Os estados, de novo, aqui é muito impressionante, mas eles demonstram, inclusive, a coerência da pesquisa. Eles vão se repetindo entre os maiores e os menores em cada dado. A gente tem hoje, e aqui é um dado importante, eu sempre discuto muito com as empresas que são comprometidas com programas estruturantes de logística reversa e que estão juntas com vários programas sérios que a gente tem hoje e que produzem resultados consistentes. E eu discuto muito, como a gente planeja, como a gente organiza e saber qual é a média de catadores que a gente tem nas organizações é fundamental, porque isso afeta, né, Valéria, ações de capacitação, afeta ações de assessoria técnica, afeta a viabilidade econômica. Às vezes a gente se depara, e é muito duro isso, a gente tem uma estrutura e uma produção para 10 pessoas, mas tem 20 trabalhando, né? E aí a renda não consegue ser compatível com aquilo que seria necessário. Então, acho que é um dado também aqui importante para a gente analisar e vocês vão ver com maiores detalhes, né? Aqui a distribuição de homens e mulheres nas diferentes regiões do país. Também não temos novidades, né? As mulheres
dominam aí a presença em todos os estados aqui, 55% no geral. Bom, nós temos a renda média dos catadores. Esse ano de 2022, a renda média ficou em R$ 1.370, um pouquinho mais, mas a gente ainda tem grandes desafios. Lembrando que, principalmente, a região sul e sudeste, elas trazem a média da renda para cima. E aí a Marilena sabe disso, embora a cooperativa dela hoje tenha um resultado muito diferenciado no estado do Maranhão, ela sabe que a média da renda dos catadores ainda está muito baixa, né? Então a gente tem aqui em parte dos estados, das regiões do país, sem nem sequer atingir um salário mínimo, né? Então acho que é algo também o governo federal tem falado sobre isso, né? Então tem um desafio que é o desafio da cadeia, o desafio do negócio, mas tem um desafio que é como a gente consegue gerar um equilíbrio para uma sobrevivência digna para essas pessoas. Então, muita gente tem se debruçado sobre isso e a gente está na expectativa de saber o que vai acontecer. Quando a gente fala em termos de impactos ambientais, é outro dado aqui que é importante para a gente, esses mais de 1.700.000 toneladas recuperadas colaboraram para que a gente pudesse deixar de emitir mais de 870 toneladas de CO2. Quer dizer, infelizmente, a gente está vendo, a meta era não ultrapassar em 1,5 o crescimento, a alta da temperatura, o crescimento da temperatura, e a gente já está estourando isso. Então, cada medida, cada iniciativa que a gente toma é muito importante. Acho, Marilena, que os catadores precisam se apropriar disso. Tem um debate hoje global muito forte, muito pesado sobre o tema das emissões. E as organizações de catadores do Brasil estão contribuindo para mitigar essas emissões. Nós precisamos pensar fórmulas de como aproveitar melhor esse resultado. Aqui é um exercício que a gente faz, eu acho que muita gente conhece esse modelo de cálculo e a gente consegue perceber, em razão dos materiais que são recuperados, o quanto a gente economiza de recursos naturais. Se a gente pudesse, Valéria, além de economizar a derrubada de 17 milhões de árvores, se a gente pudesse plantar outras 17 milhões, ia ser formidável. Acho que esse é um tema importantíssimo, a gente tem debatido, tem trazido para a mesa. Nós precisamos recuperar embalagens, a Fabiana sempre fala, recupera a embalagem, mas vamos plantar árvore, recupera a embalagem e vamos plantar árvore. Então, acho que esse é um desafio que nós estamos dispostos a enfrentar e temos conversado com muita gente boa, com muitas empresas comprometidas que estão também dando o estalo, entendendo que a gente tem que ir para frente. Eu vou trazer rapidamente, aí eu vou concluir a minha apresentação, a evolução de alguns indicadores. Esse é o crescimento que a gente teve desde 2019, quando a gente lançou a primeira edição do Anuário da Reciclagem até hoje. O nosso banco de dados ele cresceu muito, eu volto aqui a destacar, seja por conta do trabalho muito dedicado da nossa equipe, seja por conta desse comprometimento dos parceiros que estão conosco desde o início do anuário. A gente tem aqui também uma evolução na quantidade de catadores e a gente tem a evolução da renda média. Aqui um destaque, né? O ano de 2022 foi um ano difícil, foi o ano que a gente estava voltando da pandemia. Nós estamos muito preocupados, Fabrício, muito preocupados com o que nós vamos encontrar nos dados de 2023, porque a gente sabe que principalmente o primeiro semestre foi muito difícil para as organizações de catadores. Então, a gente tem que ficar alerta, não é pouca coisa a queda que a gente teve na renda média dos catadores e a gente precisa ter medidas concretas. O diagnóstico está aí, a gente está produzindo muito conteúdo, mas nós precisamos ir para medidas concretas, né?
Aqui uma evolução da quantidade de resíduos destinados também em relação ao que a gente teve no período. A gente teve uma queda no ano de 2020, exatamente em razão da questão da pandemia, e uma evolução aqui do faturamento das organizações de catadores também em relação ao primeiro ano que a gente fez o estudo. Bom, eu quero concluir aqui, mais uma vez, agradecendo a toda a equipe da Pragma, do Instituto Pragma, da LCA Consultores, agradecendo aos nossos parceiros que apoiaram a produção do anuário, a Abvidro, a Ambev, a Danone, agradecendo a Abipec, com Demão Futuro, agradecendo o ILOG, que tem lá 2 programas também que vêm sendo desenvolvidos, o programa Recupera da Pragma, os recicleiros e a coalizão de embalagens também, que agrega muita gente que é muito parceira aqui do anuário. Vou concluir aqui, em definitivo, a minha apresentação, dizendo que para a gente tem sido muito importante estar aqui na COP. Nós vamos apresentar amanhã, Valéria, os dados do anuário aqui em um painel internacional que a gente vai ter. A gente está no pavilhão da ISVA, aqui no primeiro pavilhão de resíduos na COP. A gente já debateu aqui com os brasileiros de diferentes esferas de governo o desafio que a gente tem para organizar esse processo em Belém com eficiência, com a inclusão dos catadores, confluindo. A gente vive um período em que muitas vezes a gente tem dificuldade de tratar as controvérsias, de tratar as nossas divergências. Acho que a gente precisa entender isso, gente. Olha só, eu falo isso em tudo quanto é atividade que eu vou. A gente tem um planeta, a gente não tem 2. Então, por mais que a gente possa ter uma diferença aqui, outra colar, nós precisamos confluir, porque tudo que a gente fizer de bom é para todo mundo, né? Ninguém vai ganhar menos, ninguém vai ganhar mais, nós precisamos confluir. E isso a gente tem debatido muito aqui na COP. Queremos sim contribuições que venham de outros países, mas penso que no Brasil a gente tem um acumulado muito singular. Uma das melhores legislações sobre o tema de resíduos do mundo, iniciativas de cooperativas que são singulares e que têm tido impacto no nosso país, e, ao mesmo tempo, iniciativas do setor privado que está cada vez mais ampliando investimentos nesse setor. Então, a partir de segunda-feira, a publicação está disponível para todos. Agora, ao final da minha fala, a nossa equipe de comunicação vai disponibilizar o link do site do anuário, onde a gente já está abrindo alguns dados ali. Convido todos a visitarem. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem acionar pelos nossos canais o nosso time, que vai estar todo mundo à disposição para a gente conversar, para debater os números, para receber elogios, para receber críticas, né? As críticas são muito boas porque a gente pode evoluir. Então, agradeço a todos aqui e quero já de imediato passar a palavra para a Valéria Bastos, que é uma amiga de muitos anos. A gente trabalhou juntos, eu, ela e a Fabiana, no fechamento do lixão de Gramacho, junto com os catadores que estavam lá. Foi um desafio grande. A Valéria é doutora em serviço social, ela é coordenadora de um curso de pós-graduação da PUC e tem também nos ajudado muito na formulação para o enfrentamento desses desafios. Então, Valéria, por favor, você tem aí o espaço é seu para que você possa dividir as suas impressões conosco. Obrigada, Johnny. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui, sobretudo por conta das novas informações e dos novos dados. Então, eu quero agradecer à Pragma pela possibilidade de não só estar falando, mas também de ter produzido um texto que vai, de alguma forma, estar dentro do anuário e vai nos permitir debates, reflexões, enfim, uma série de ações que eu creio sejam fundamentais para a gente pensar novas possibilidades, considerando, sobretudo, a fala do Carlos, os dados que o Johnny traz, e com certeza a Marilena e o Fabrício também trarão elementos fundamentais para que a gente saia desse nosso webinar com um momento de reenergizar
possibilidades da gente pensar não só processos para 2024, mas também trazendo já elementos para a COP30, que eu já venho pensando, já venho discutindo com os segmentos de catadores, e, assim, trazendo possibilidades para esse número de pessoas que nos assistem aqui, já estão em 150 e poucas pessoas, fundamental para a gente alinhar processos no Brasil como um todo. E eu quero começar exatamente desse lugar, a minha fala. Né? Quando você traz os dados e traz, sobretudo, as novas organizações que não estavam contabilizadas, Johnny, no ano passado, é um ar de possibilidades da gente pensar a necessidade de, mais urgente possível, a gente ter um diagnóstico do Brasil como um todo. Né? Porque você traz um recorte importantíssimo, trazendo já esse salto no processo de organização de 1.000 e tantos catadores, né? Mas a gente sabe exatamente o quanto é necessário a gente sair dos dados que a gente tem do passado e renovar essas informações. Uma outra coisa que eu acho fundamental, né, e sobretudo para a academia, porque a gente trabalha com dados, um pesquisador não vai para campo sem dados, e aí, mais uma vez, agradecer toda a equipe da Pragma, em nome do Johnny e da Fabi, que é a sistematização de dados, gente. Sem sistematização de dados, não há análise. Então, na medida em que vocês trazem esses dados para toda a comunidade, seja ela de trabalhadores da área de resíduos, seja para acadêmicos, pesquisadores, gestores, que eu estava acompanhando aqui no chat, tem pessoas de todas as áreas, e isso é fundamental, desde a estrutura do Ministério até mesmo as cooperativas, que são as áreas que efetivamente nos robustecem de informação e a área que efetivamente leva a condição de alçar outros índices à reciclagem. Então, o Carlos fala todo esse processo de uma mesa de resíduos na COP, e agora, esse segundo momento, da importância de ratificar resíduos como uma referência dentro dessa estrutura imensa que é esse tipo de evento. Então, assim, eu fico feliz de ter identificado na fala do Carlos que tinham todas as representações. E aí vai também um elemento que eu acho fundamental e que eu venho acompanhando há quase 3 décadas, mas que, sobretudo, nesse início de governo, a gente tem sido chamada para conversa, tem participado, que é pensar que esses segmentos de catadores, seja do Movimento Nacional ou do Movimento Nacional Eu Sou Catador, MNCR e MESC, entender as singularidades, as diferenças, mas tem um eixo comum. Todos estão em prol do mesmo debate, que é garantir a inclusão socioprodutiva de catadoras e catadores. Então, existem alguns momentos, e eu acho que está chegando a hora de todos sentarem à mesa para esse debate, no sentido de garantir, né, efetivamente a contemplação de todos os segmentos, seja MNCR, seja MESC, porque na hora que o decreto foi escrito, ele pensou, e a gente contribuiu para isso, todos os 2 decretos, né, tanto do crédito de reciclagem como o Procatador, Diogo Santana, a ideia é, inclusive, contemplar catadores na rua, para que essas pessoas sejam visibilizadas. Então, nesse sentido, eu deixo aqui esse registro, que é a hora de se pensar em efetivamente, né, desses segmentos. As diferenças são fundamentais, elas fazem parte, a unanimidade não é a melhor coisa, mas existe um eixo central, que tanto vale para os catadores, para nós, pesquisadores. Né? Quando eu vou discutir, eu não estou preocupada se é A ou B, eu estou preocupada em entender a lógica da inclusão socioprodutiva. Então, isso é fundamental para que a gente entenda, né, dentro dessa perspectiva que você traz, dos ganhos, né, dos índices dos ganhos, dos índices dos materiais, né, do impacto que isso traz na perspectiva da reciclagem, é pensar como envolver todos os segmentos. E aí vai também uma fala, né, para as prefeituras. Né? Eu efetivamente tenho ouvido de alguns secretários, de alguns prefeitos, as cooperativas não têm competência,
eu pago X PTO de reais para enterrar o material. E aí eu começo o meu texto falando que a gente viveu 4 anos de retrocesso na pauta socioambiental, né? Sobretudo por conta, que a gente também não pode esquecer, de uma crise sanitária da pandemia de Covid-19, né? Que levou os índices, os dados, todas as ações e as vidas para outro lugar. A gente sabe disso. Mas, efetivamente, esse momento, 2023 para frente, a gente precisa garantir uma série de ações que vão trazer para o eixo do debate, para o centro do debate, essas questões e esses dados que o anuário traz, eles são fundamentais para subsidiar novas estratégias. Estratégias que vão trazer para o debate os prefeitos, para eles entenderem a competência das cooperativas e entenderem a partir também daquilo que você falou, Johnny, a respeito dos programas estruturantes, das cooperativas com competência, porque isso faz com que seja cumprida, inclusive, o pagamento da prestação de serviços, que a gente vê a todo tempo que, na grande parte do Brasil, não está sendo cumprido pelos prefeitos. Eles não pagam as cooperativas, eles entendem que as cooperativas podem ser pagas somente com a coleta de material. E a gente sabe que não é por esse caminho, não é dessa forma que a gente vai inserir, dentro do que está previsto da 12305, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O que está previsto no Planares, o que está previsto nos acordos setoriais, o que estão previstos nos decretos, uma ação que realmente vai fazer com que todos os segmentos, todos os sujeitos, eu não gosto muito de chamar de atores, eu prefiro chamar de sujeitos participantes do processo, né? Eles sentem a mesa. Então, nós sabemos, nós falamos de um lugar que a gente viveu, Jardim Gramacho, o encerramento do lixão, mas outros territórios também que a gente passou, que é necessário sentar à mesa com esses sujeitos, que são os catadores e catadoras de materiais recicláveis, hoje um protagonismo maior no recorte de gênero, que é uma outra questão que o Carlos também trouxe, um debate de gênero que é super importante, que vem sendo empoderado na perspectiva das mulheres, né? Mulheres essas que normalmente são mães solos, têm famílias monoparentais, né? Mulheres negras, sobretudo, porque a gente sabe que tem um recorte de raça, gênero e classe, e que há uma perspectiva do racismo ambiental presente nesses territórios, sobretudo na área periféricas, onde segmentos vulnerabilizados são impactados a todo tempo. Então, os dados trazidos, né, eu pude copiar alguns para que a gente pudesse aqui estar fazendo esse contraponto com a apresentação de Johnny, é pensar nos bilhões, e aí eu lembrei até do Sabetai Calderoni, que ele fala dos bilhões perdidos no lixo. Né? É um texto antigo, mas que tem toda uma aderência com a contemporaneidade. A gente tem um acúmulo, tem dado aí de bilhões de recursos, né? de reais, que são transformados em dólares, em euros, né? E que a gente ainda vê esse impacto jogado no lixo. Né? Quando a gente pensa, a gente tem 2 elementos do contraponto que eu acho que são fundamentais. Como é que a gente promove ou alavanca ou discute a importância da implantação da coleta seletiva como uma ferramenta e um instrumento capaz de gerar não só recursos para catadores e catadoras, mas também de diminuir o impacto que o Johnny usou, e eu concordo plenamente, dentro da perspectiva legal dos 3 R's, com reduzir. Nós temos que pensar na perspectiva da redução. Né? Catadores e catadoras não ficarão sem trabalho. Há trabalho para todos, sobretudo quando a gente cola a ideia da redução, a ideia da reciclagem, a perspectiva da educação ambiental, do plantar árvores, né? De fazer um trabalho onde a perspectiva da socioambiental seja atendida em todos os setores. Começa na casa da gente, vai para a sociedade em geral, está nas empresas, está nas prefeituras, está no planeta. Porque, como o Johnny falou, nós não temos outro planeta, não. É esse aqui. Então, nessa perspectiva, eu acho que cada vez mais
eu me sinto super instigada a estar cada vez mais envolvida na pesquisa, no debate, no campo, porque eu costumo brincar que eu não sou uma pesquisadora do laboratório. Então, eu gosto de ir aos territórios, aos lixões, conversar com as pessoas, às cooperativas, né? Porque são nesses lugares que a gente, primeiro, aprende muito e depois consegue contribuir para o entendimento, né, desses processos, desses recursos, dessa discussão dos programas estruturantes, que é um outro debate que eu venho também travando, né? O que é ser estruturante, qual é esse conceito? Né? Não preciso mostrar para catador um lápis dizendo que é uma madeirinha, uma caneta dizendo que é o plástico. Eu preciso trabalhar na perspectiva do negócio, do business, porque isso é negócio. Né? Então, na medida em que a gente compartilha, que a gente está com esses segmentos, a gente traz e leva informações que são fundamentais para a gente ter clareza. Um outro dado que a gente sabe que é dado de realidade são as diferenças do Brasil dos Brasis. Né? Nós temos diferenças das regiões, então há uma concentração na região sudeste, na região sul, né? O norte do país, onde a gente vai ter a COP30, ele tem problema em todo sentido da Amazônia como um todo. Né? Como trabalhar a questão de resíduo, como trabalhar a questão da coleta seletiva, né? Como trabalhar numa área que é alagada, uma área cujo acesso geralmente não se dá pelas rodovias, ele tem impactos diferenciados, mas a gente precisa estar nessa ponta. Né? A gente precisa identificar. Tinha lá os indicadores de menor índices de catadores e catadoras. Eles até existem, mas a questão é metamorfoseada pela própria lógica da super precarização, que é precarizado o trabalho, muitas das vezes sobretudo nas cidades, porque a gente sabe que quando a gente olha o alumínio, a gente percebe exatamente qual é o lugar que a coisa é capitaneada. Né? Os catadores, as outras pessoas que não se identificam como catadores, também capturam esse material. Então, pensar nessa lógica, né, é uma lógica que nos leva e nos remete a entender o contexto global, que vai envolver todos os segmentos. E aí, quando a gente olha para o plástico, quando a gente olha para o papel, papelão, quando a gente olha para o alumínio, a gente também pensa numa questão que o Johnny também trouxe, que é dos impactos do preço. Nós tivemos um problema que não precisa a gente debater, não é mote aqui, tributário, sobretudo, né? Na questão dos impostos e do preço que foi lá para o chão. E isso tem uma relação com um processo pós-pandêmico, mas tem relação com uma questão de governo, que precisam ser movidas algumas ações, do ponto de vista legal, para garantir a recuperação desses processos. Então, eu penso que esses indicadores, né, somados a todas as tratativas que vêm ocorrendo, seja em Dubai, seja em Brasília, seja no contexto dos movimentos de catadores e catadoras, sejam na academia, enfim, sejam nos segmentos do mercado, eles precisam ter uma convergência para que efetivamente a gente, o ano que vem, ou daqui da COP30, tenhamos esses dados alavancados, como foi o caso do ano passado para esse ano, que o Johnny já apresenta nesse anuário, um salto que eu considero de qualidade, porque não basta o número, a gente precisa qualificar, e no anuário ele está qualificado. Lógico, quando vocês acessarem na segunda-feira, vão poder enxergar maiores elementos, e a junção desses indicadores, desses processos, eles vão garantir exatamente a gente ampliar e ter uma fotografia do Brasil, né, de forma que se aproxime cada vez mais do real, porque a gente sabe das dificuldades, mas a gente acredita que a rede, né, de profissionais, a rede de pesquisadores, de empresários, enfim, das pessoas todas envolvidas na causa, de juristas, né, vai garantir exatamente isso. Então, nessa direção, eu quero mais uma vez parabenizar toda a equipe da Pragma, todos os colegas que, de alguma forma, têm um compromisso com essa questão socioambiental e com o debate, seja do ponto de vista nacional ou internacional, como o Carlos vem trazendo,
vem trazendo toda essa referência que para nós é de muita alegria, né? E também dizer que a gente vem somando, né? Eu, da próxima semana, também já vou disponibilizar e colocar até no site da Pragma, na biblioteca, um livro que é uma referência de uma pesquisa que eu venho fazendo com relação à logística reversa, que eu acho que também contribui, também soma com indicadores, com formatos, com ações que vêm sendo desenvolvidas pelas pessoas, pelas empresas, através dos projetos estruturantes, né? Mas que também precisam ainda cumprir e vencer inúmeros desafios. Então, eu acho que esse é um espaço muito próprio para esse debate e para a gente arregimentar forças, para que realmente possamos ter uma rede de interessados, pesquisadores, que possam construir, sobretudo de catadoras e catadores, que possam contribuir para realmente a ampliação desse processo e desse debate e da materialização de ações que garantam a inclusão socioprodutiva de catadores e catadoras de materiais reciclados, seja pelos decretos que estão postos aí, né, que vêm nos ajudando, mas que eles precisam ser operacionalizados, né, materializados, para que a questão resolva. Seja pelos prefeitos, que comecem a olhar e a entender o seu papel como mais um nesse processo de gestão integrada, enfim, seja pelas cooperativas de catadores e catadoras, catadores avulsos, que possam, sejam por todas as entidades gestoras, que possam também contribuir com o debate. Então, meu muito obrigado, estou aberta aqui ao debate e, mais uma vez, agradecer e parabenizar pelo evento. Obrigado, Valéria. Sempre bom te ouvir pelo conhecimento, enfim, que você tem. Queria destacar aqui que, acho que a Valéria comentou, a gente tem aqui participando do nosso evento catadoras e catadores de materiais recicláveis, representantes de organizações da sociedade civil, representantes de empresas, representantes de associações empresariais, pessoas que representam a academia, a universidade, estudiosos do tema, governo federal, tem representante de governo de estado, tem representante de governos municipais. Então, para a gente ver a importância do tema, ele mexe com a vida de todos nós. Então, por isso que ele gera tanto interesse. Fabrício, eu queria pegar um gancho em um ponto que a Valéria levantou aqui, e eu sei que você é o cara do mundo jurídico aí, conhece desse assunto como ninguém, mas eu sei que você tem uma visão que não se limita só à questão jurídica. Por isso, talvez que o seu olhar jurídico para o tema ele seja tão qualificado. E a Valéria falou um negócio aqui, Fabrício, que foi o seguinte, ela disse, olha, nós precisamos olhar para essas organizações como business, como negócio. E eu vejo muito que às vezes a gente diz assim, não, tem os negócios da reciclagem e as cooperativas. E nós estamos fazendo um esforço aqui de modular um desenho novo, onde o negócio da reciclagem e as cooperativas possam conversar, possam atuar em conjunto. A gente tem hoje uma concentração muito grande dos resultados econômicos da cadeia da reciclagem em alguns elos dela. E nós precisamos mexer com isso. E é importante que quem atua nesse setor tenha consciência de que, à medida que eu alavanco quem está embaixo, aqui na base da cadeia, fazendo a coleta, a triagem, e eu trago essas organizações para o negócio, eu também estou alavancando os negócios no âmbito da reciclagem. E aí eu te pergunto duas coisas, Fabrício. Como você vê isso, né? E como que a legislação brasileira pode abrigar a construção de novos modelos de negócio? A gente precisa de uma legislação nova. O que a gente tem de legislação hoje de modelos de empresas seria capaz de abarcar um novo modelo capaz de integrar cooperativas e empresas? E tem todo um aspecto jurídico, provavelmente você vai passar por ele, mas eu resolvi aqui extrapolar um pouco, porque eu sei que você tem debatido muito sobre esse tema em vários campos. A palavra é sua, Fabrício.
Bom, boa tarde, Dione, boa tarde, Valéria, Marilene, Carlos, time Pragma, Instituto Pragma e todo mundo que está acompanhando aqui. Primeiro, registrar que é um privilégio estar aqui no lançamento da edição 2023 do Anuário da Reciclagem. Hoje, se não há uma das, certamente, principais referências em termos de dados e informações do segmento. E eu vou falar algumas palavras bem objetivamente aqui, porque, para mim, acho que assim, para todo mundo que está acompanhando, primeiro foram os dados muito bem apresentados, o Carlos, que trouxe um olhar internacional e a importância do tema, a Valéria, que foi no detalhe, com profundidade no olhar social do tema, e temos a Marilena, que é a estrela do dia. Então, eu vou trazer só 2 ou 3 ponderações para a gente poder avançar com a agenda. Primeiro, os dados, a consistência dos dados, né? Os vários parceiros que você mencionou denotam a importância desse material, dos dados trazidos, inclusive para modular a política pública. Então, o que traz de informação, de base de dados, é para ajudar qualquer governo, seja ele municipal, estadual ou federal, para trabalhar nessa agenda. Eu, inclusive, tive um encontro hoje de manhã com lideranças do setor e que eu estava discutindo. Primeiro, a gente tem que avançar urgentemente na formatação das oportunidades das cooperativas. O que eu estou querendo dizer? Bom, primeiro, eu tenho a receita dos materiais, que é consagrado, e a gente já entendeu que não é suficiente. Nós temos a prestação de serviço, a Valéria colocou muito bem aqui, prestação de serviço, coleta seletiva, município, contratação. Nós temos os resultados da logística reversa, setor privado empresarial. Nós temos uma outra receita que poderia vir, que é o que acontece, por exemplo, em Minas Gerais, que é o pagamento por serviços ambientais, que o Estado fomenta as cooperativas. Além disso, a prestação de serviço pelas cooperativas junto ao setor privado, aos grandes geradores. 5 inputs, 5 entradas, 5 potenciais receitas. Mas para isso tudo acontecer, nós temos um arranjo, primeiro, da formalização, organização e capacitação das organizações de catadores de materiais recicláveis. Algumas delas conseguiram avançar, mas nós temos um sem número ainda que precisa de suporte. Então, não à toa a gente fala em estruturação de cooperativa. A gente fala de programa estruturante, porque é isso, vai trabalhar na base. E sem romantizar o tema. Falando de forma bem objetiva. Temos que trabalhar na base para que ela possa, né, estar apta a oferir essas 5 potenciais receitas. E não se limitar à venda de material, que já ficou claro que não é suficiente. A logística reversa ajuda, mas não vai resolver sozinha. Você tem a prestação de serviço da coleta seletiva, você tem o pagamento de serviços ambientais pelo Estado, e você tem a prestação de serviço para o privado, gerenciamento de resíduo, coleta e destinação. Então, esses pontos, Johnny, para mim, tem que ser endereçado urgentemente. Eu acho que denota aqui no anuário a importância, né, dos dados, de como funciona a operação das cooperativas, como elas faturam, né, qual a modelagem, o que chega, qual que é o volume de material, o cuidado que a gente precisa ter também no debate fácil do tema, de soluções mirabolantes que não existem. Quem está na base, a Valéria falou isso com muita propriedade, a Marilena está ali na lida, sem dúvida alguma, vai trazer com propriedade essa abordagem. Na minha opinião, acredito, pelo que eu tenho trabalhado, visto, temos, felizmente, no Brasil, bons modelos de logística reversa, programas estruturantes, muitos deles aqui em parceria com o próprio Instituto Pragma, na elaboração desse anuário, então, o que mostra, né, um alinhamento setorial para ter dado robusto. Um outro ponto fundamental é voltado para a política pública. E aí, esqueci, eu falei 5. Esqueci o 6º. Nós temos uma lei federal, 14.260, que é a lei Pró-Recicle, que é mais uma possível receita, que é a lei Rouanet da reciclagem. Então, eu dei aqui 6 possíveis inputs, 6 possíveis entradas de receita nas cooperativas. Mas isso, naturalmente, não se faz sozinho. Por isso, a importância dos programas estruturantes
e que eles devem ser olhados, Johnny, com muita atenção, não generalizar, entender de fato o que cada um está fazendo, para que a gente não tenha... Eu tenho estudado muito a regulação dos plásticos, tenho pregado por muita responsabilidade nesse tema, né? O cuidado para tratar do tema. É muito fácil falar em banimento. E o Brasil já podia ter banido várias mazelas aqui, Valéria. A fome, que hoje atinge 20 milhões de brasileiros, que 70 milhões de brasileiros, né, vivem em insegurança alimentar. Nós temos um índice de insegurança pública preocupantíssimo. Temos tanta coisa para trabalhar. Então, para mim, simplesmente falar em banir... Veja, eu gostaria de morar no país que já tivesse banido esses problemas, né? Então, e aqui o anuário, Johnny, traz elementos para começar a pensar e desenvolver modelos, né, marcados pela natureza social, né? Novos modelos de negócio entre empresas e cooperativas, trabalhando juntos, com as suas capacidades, com as suas qualidades, com os seus atributos e rentabilizando junto, ganhando junto. Eu acho que tem conhecimento da operação que dificilmente alguém tem, como os próprios catadores e catadoras. Em termos de material, é algo impressionante. Agora, tem um conhecimento de gestão, de mercado, de desenvolvimento, de rentabilidade, que o setor empresarial conhece muito bem. E, sem dúvida alguma, né, essa cooperação, esse trabalho conjunto, negócios com esse DNA, né, do setor privado empresarial com cooperativas, o que dá um caráter, né, de negócio social, para mim, sem dúvida alguma, é um dos caminhos. O outro, com relação à legislação que você ponderou, né? Sem dúvida alguma, a legislação ajuda, ela dá mais segurança jurídica. E olha só, o que eu tenho chamado a atenção de todos é que hoje a logística reversa que vem sendo feita, esses números em grande parte, aí você me corrija, nós estamos trabalhando com as metas de sistemas de logística reversa, metas de 22%, que vem desde 2015. Nós temos o ano que vem uma meta de 30%, cresce 30% o ano que vem. Então, para 2023, de 2023 para 2024, nós vamos para 30%. E ainda assim, os números indicam que onde tem regulação própria, o índice de reciclagem, o índice de coleta, o índice de capacitação, o índice de investimento cooperativa é maior. Nós tivemos segunda-feira a regulamentação do estado do Rio Grande do Sul. Na próxima semana, Minas Gerais submete também a sua norma à aprovação no colegiado. Então, os estados estão se organizando a despeito da regulação federal. Mas eu, particularmente, entendo que é a norma federal que dá o guarda-chuva, que dá a segurança, que uniformiza, né, que dá as balizas para a implementação desse sistema. E agora é o seguinte, não adianta só simplesmente falar em priorização de cooperativas, de organizações de catadores e catadoras, se não se colocar o como. Prioriza como. Não adianta simplesmente botar o papel aceita tudo. Então, nós precisamos saber o seguinte, como é que nós vamos priorizar? É com esses negócios de caráter socioambiental? É com uma valorização dos resultados das cooperativas? Então, tem todo esse arranjo que, sem dúvida alguma, como você muito bem colocou, a Agir, a Aliança, é um dos fóruns constituídos esse ano para esse debate qualificado. Os encontros que são promovidos sistematicamente ao decorrer do ano, webinars, seminários, eventos, também ajudam. Mas eu, particularmente, eu sou um entusiasta do modelo cooperativa, defendo a transição justa e inclusiva, e isso, diga-se, preservação dos empregos, aí, desde a indústria, do setor privado e, fundamentalmente, dos catadores e catadoras de materiais escravos. Né? Como é que a gente cria esse novo modelo de negócio? Então, Johnny, eu acho que já falei mais do que os 5 minutos que eu tinha previsto. Aqui só me compete, só me cabe cumprimentá-lo, o Instituto Pragma pela robustez do material disponibilizado. Isso, sem dúvida, é o que eu estou falando, eu estou do lado aqui, eu estou com uma outra tela preparando um trabalho, e eu fui na busca de dados.
Então, isso reforça para a gente poder planejar para frente qualquer coisa. O poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil precisa de informação. E o dado da gestão de resíduos é extremamente difuso, é sempre difícil a gente ter algo organizado. E o material do Anuário da Reciclagem vem contribuir para que a gente possa orientar cada vez mais informações, dados, análises e novos negócios. E compartilho, deixei aqui no chat, aqui o link para quem tiver interesse no âmbito da regulação da logística reversa de embalagens. Eu publiquei em julho um livro que chama Direito dos Resíduos, Regulamentação das Logísticas Reversa em âmbito estadual, onde está consolidadas todas as normas, à exceção do Rio Grande do Sul, que foi publicado segunda-feira, não deu tempo ainda de atualizar. Então, Johnny, parabéns. Valéria, é sempre um privilégio estar te ouvindo, e eu quero ouvir a Marilena, Johnny. É ela precisa falar. Obrigado, Johnny, parabéns pelo evento. Obrigado, Fabrício. É sempre bom te ouvir também. Eu acho que você tem nos ajudado a abrir a mente também para esse tema, e eu acho que é isso que você fala. Acho que a gente fala assim, é empresa de um lado, é cooperativa do outro, é governo do outro. A gente precisa botar todo mundo junto na volta da mesa. Foi isso que a gente está tentando fazer com a Agir, com a nossa aliança, e a gente tem que botar todo mundo na mesma mesa. É isso. Não adianta um ficar puxando para um lado, outro para o outro, não vai resolver o problema. Acho que todo mundo está fazendo muita coisa boa, muita ideia, nós precisamos ganhar tração. Nós estamos correndo contra o tempo, já está na contagem regressiva, Valéria. E aí, Marilena, veja, nós falamos muito aqui da realidade, enfim, eu sempre, Marilena, eu costumo dizer o seguinte, assim, você está falando em nome dos catadores? Não. Eu não falo em nome dos catadores, porque os catadores têm a sua própria voz para falar por si. Agora, eu falo sobre os catadores, sobre o trabalho na reciclagem. Até porque, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão só pode falar sobre os catadores da reciclagem, os próprios catadores. Então, só pode falar sobre saúde o médico, só pode falar sobre educação o professor, só pode falar sobre transporte o motorista. Quer dizer, então, a gente não pode falar em nome dos outros, mas a gente pode falar dos assuntos, falar dos outros, falar dos desafios, porque ninguém resolve nada sozinho. E esse é o esforço que a gente sempre faz aqui, Marilena. E aí, eu queria te ouvir tanto sobre o que você viu, o que te traz esses números que você viu, e se esses números, e para a gente é muito importante aqui publicamente ouvir, se esses números fazem sentido para você, se eles são coerentes. O que nós estamos falando aqui da realidade, dos desafios dos preços, da renda dos catadores. Então, a gente queria muito te ouvir e receber aqui de coração muito aberto as suas contribuições e críticas. Se você tiver, você sabe o quanto a gente admira o seu trabalho. Então, a palavra é sua, fica à vontade. Opa! Boa tarde a todos. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Um grande abraço ao senhor da Pragma, esse Johnnyzão que não tem assim comparação, né, no assunto. Fiquei muito feliz de ver os dados, porque vem assim demonstrar o que a gente já vive no Maranhão e no Brasil afora, porque eu digo isso com precisão, porque tanto a gente acompanha outros estados, o desenrolar dos trabalhos de cooperativa, quanto aqui dentro do Maranhão, através do nosso conselho gestor, que é a SENAC, que é a Central das Cooperativas e Associações de Catadores do Maranhão. Foi um conselho que a gente criou já para facilitar, ajudar os outros municípios a copiar o que a gente tem feito em Coroatá, que é uma das cidades do Maranhão. Então, para mim foi uma alegria grande, vi os dados, fiquei muito feliz, e mais ainda saber, Johnny, que tem o dedinho nosso também lá dentro, porque a gente é parceiro da Pragma, né? E eu percebi que vai tudo na linha, porque
a gente também contribui com esses dados aí, né, de certa forma. Somos uma gotinha d'água, somos diante de um Brasilzão tão grande, né, mas o que importa é que a gente também está aí. Eu queria também aqui enaltecer aí a presença dessa morena linda, que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo, e é sempre um privilégio estar com pessoas grandes e enriquecedoras assim dos nossos aprendizados, né? Esse representante aí da ONU é um show, né, de pessoas, e fiquei muito feliz quando ele disse que é um admirador de cooperativas, então isso já me deixa muito confortável em estar em um ambiente assim tão elegante, vamos dizer assim, né, para discutir os assuntos. Então, como todos já sabem, Marileno, presidente da cooperativa de Coroatá, conseguimos 137 famílias deixarem de frequentar lixões e morar também em lixões, e foi um desafio muito grande para nós saber que precisávamos sair daquele espaço que não é do ser humano, sair daquela realidade tão cruel, né? E hoje é uma história outra, né? Uma realidade bastante diferente. Os dados que apareceu aí, quanto às remunerações, confere, é certíssimo, vocês estão na linha certa, porque a gente vive isso, tanto aqui no nosso município, quanto em mais de 50 municípios que nós acompanhamos, e também fora do Maranhão, na Paraíba, Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Alagoas, tudo. Então, tem pessoas parceiras da gente e que também fazem parte do nosso movimento nacional, que é do MESC. Também o salário mínimo confere, né? O salário mínimo não, a remuneração confere as toneladas que a gente produz. Agora, esse anuário desse 2022, o de 2023 será diferente, digo já por quê? Que a gente tira pela gente. A gente produzia 70, 80 toneladas, 90, agora estamos produzindo 114 toneladas, mas o resultado não será o mesmo, porque os preços, infelizmente, despencou. Despencou os preços e aí deixamos de vender no tempo hábil, deixamos de produzir as notas no tempo real para poder ser emitido esses dados que a gente só consegue a partir de despachar as cargas, né? E agora está melhorando um pouco, né, as vendas, embora com o preço ainda lá embaixo, porque as indústrias elas não podem parar, né? E a gente fica insistindo em como os materiais são bons, bem classificados, separadinho, então é mais do que quem querem encontrar os materiais que aqui são classificados, né? Atualmente, a gente, para a inclusão produtiva, a gente criou também para driblar a queda dos preços, a fabricação das vassouras, e hoje a gente consegue produzir mensalmente 1.240 vassouras mensais, custa no mercado acima de 100, R$ 8 a vassoura, então, contabilizando, a gente já está melhorando assim com a inclusão, né, da produtividade de outros itens, materiais todos oriundos da reciclagem, né? E outro ponto importante também estamos vai ser inaugurada agora a Casa da Criança, Filho dos Catadores. Por quê? São 137 famílias, mais de 70 crianças, falando especificamente da nossa cidade, e dessas 70 e poucas crianças, infelizmente, muitas foram já abusadas sexualmente, dos 7 a 13 anos, coisas que nem chegou ainda ao Ministério Público nem a Conselho, e a gente criando essa casa, como vai ser inaugurada agora, já tem todo o material, e aí a gente quer chamar a sociedade para a responsabilidade também, porque não é só um problema daquelas famílias, mas também é um problema social, e a gente vai pôr para funcionar essa casa, já está tudo pronto para ser inaugurada, e depois a gente vai mandar vídeos para vocês, porque o tempo que a criança não está estudando, ele está aprendendo a tocar violão, está aprendendo até artesanato, está aprendendo pintar quadros, está aprendendo a fazer uma série de atividades que criança gosta, que adolescente gosta. Enquanto isso, eles estão longe dos agressores, estão longe dos abusadores, né?
Então, isso já foi uma diferença, Johnny, que o senhor já vai perceber no desenvolvimento dos nossos trabalhos aqui na região e pretendemos levar ele de Brasil afora, se assim Deus permitir. Os desafios, né, que eu até pontuei aqui algumas coisas, né? A busca incessante pela garantia dos direitos dos catadores, né? Remuneração dos serviços ambientais prestados em todo o território nacional, através de leis e não algo provisório, né? Sabemos que as leis têm pouca efetividade e que ainda não incorrem em benefício significativo para a categoria em questão, ou seja, apresentar propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Isso são desafios que a gente tem pela frente, como categorias que, como vocês bem falaram aí, unidas, seremos bem mais fortes e chegaremos lá com certeza. Nos desafios, incluem também a falta de infraestrutura adequada, equipamentos, falando a nível de Brasil, né, e de Maranhão, equipamentos, transporte, ambiente adequado e próprio para o desenvolvimento das mais diversas atividades com as condições mínimas de trabalho para separar e processar os resíduos de forma eficiente. Citar o exemplo aqui do município de Chapecó, né? Infelizmente, lá em Chapecó foi despejado pela prefeitura, homologado pelo juiz, com uma cooperativa que era muito importante para aquele povo. Então, isso é tristeza em pleno 2021. Em 2023, a gente vê ainda matéria como aquela que a gente espera que seja superado, né? Enfrentar a baixa conscientização da população sobre a importância da separação de resíduos, que ainda é um desafio, né? A falta de incentivo de políticas públicas consistente, além da necessidade de melhorar a cadeia de reciclagem para torná-la mais eficaz e econômica economicamente viável. A falta de incentivo a inclusão social de catadores, incluindo a luta pelo reconhecimento e valorização dos trabalhos, necessidade de políticas públicas mais eficazes para garantir melhores condições de vida e trabalho para a categoria. Então, a gente vê isso porque é um trabalho que é acompanhado e também, quando a gente fundou a cooperativa de Coroatá e outras cooperativas também, o primeiro passo que a gente tomou como iniciativa foi reunir todos os empresários locais para colocar eles a par da situação, como é que vivem famílias em lixões, qual é a necessidade dos empresários darem as mãos para tanto, e assim conseguimos muito êxito, porque hoje temos 96% da classe empresarial, do pequeno, médio ao grande gerador, parceiros da cooperativa, né? Por isso, porque a gente reuniu eles, bancário, desde o grande ao pequeno, para dizer que ia ter a cooperativa e, a partir dali, aí a gente precisar da colaboração de todos para que fossem retiradas aquelas famílias do lixão, que a gente, diga-se de passagem, que o prazo se finda, né? E aí a gente já tem que trabalhar a organização do fechamento do lixão com responsabilidade, né? Porque fechar lixão tem que ver, está fechando assim a porta de alimento para tantos catadores. E o que pode ser feito para avançarmos e, ao meu ver, né? Não sei se é a visão dos senhores, mas ao meu ver, através dos programas de logística reversa, transformar as condições precárias de trabalho da categoria onde podem ser alcançados, ou seja, onde quanto mais municípios ou cooperativas os programas de logística reversa puder alcançar, com certeza será um resultado, Johnny, muito, muito eficaz, tanto quanto esse que o senhor apresentou aí, com muita sabedoria, né? O exemplo nosso, né, que já estamos em andamento e somos parceiros da Pragma já há bastante tempo, graças a Deus nunca despertou interesse por mais nenhum outro programa, porque a gente é acompanhado, a gente é orientado, a gente é assistido e a gente é, assim, treinado também para fazer um trabalho de maneira correta, né? Outra coisa que pode ser feita é o acesso a direitos previdenciários, né? Formação dos filhos de catadores, né? Porque nós temos exemplo de inclusão social, estou falando rápido para dar tempo, né? De inclusão social, que já temos
18 jovens filhos de catadores, hoje bem empregados em empresas grandes, com sua carteira assinada, seus direitos trabalhistas respeitados. Então, isso aí é muito importante. E nós temos hoje até um filho de um catador, que eu gosto de brincar com ele, ele me chama de mãezona. Por quê? Ele é filho de catador e hoje é gerente do Grupo Mateus. Eu digo, menino, tu tá te achando agora, né? Esqueceu de mim? Não, a senhora é uma mãezona e tal, né? Mas é isso dá orgulho para a gente. E o que mais nos orgulha é ver o catador que nem sabe ler nem escrever, com seu cartão, que vai sacar seu dinheiro na conta do banco e vai pagar suas contas com seu Pix, com aquela forma digna de um ser humano, né? Porque, pasmem, que a maioria dos catadores não são alfabetizados, infelizmente. Isso é uma realidade aqui do Maranhão e de uma boa parte do Brasil. Isso a gente fala com precisão, porque a gente trabalha também com dados e dados concretos, né? Exemplo de inclusão social, né, que nós já temos, né, que é de jovens, e palestras educativas para promover o fim da discriminação social. Infelizmente, ainda existe muito isso, né? A discriminação de muitas pessoas que não veem o catador como uma pessoa normal, como uma pessoa digna de ser respeitada, como uma pessoa que merece e deve ter oportunidade, né? E ter seus direitos, né? Tranquilamente sendo garantidos, né? Facilitar outra coisa que pode ser feita para melhorar, não sei ninguém vai fazer, se é o presidente Lula, que se eu olhar hoje eu tenho um bocado de coisa para dizer para ele, mas facilitar a abertura de escolas, né, das escolinhas, como eu já falei, e é um exemplo prático que vai ter aqui na nossa cidade, como um projeto pioneiro nessa área, né? Facilitar a área, capacitação na área da coleta seletiva, que também é uma necessidade nós estamos fazendo, porque nós temos o nosso conselho gestor, que é um grupo, uma equipe composta por 12 pessoas, onde tem engenheiro ambiental, assessoria jurídica, assistência social, engenheiro de produção e os técnicos que operam as máquinas, que a gente ajuda outros municípios a fundarem a cooperativa, criar as associações deles, se organizarem, a tudo isso, porque a gente sabe que vem aí o fechamento dos lixões e muitos serão fechados de forma irresponsável. Isso aí é fato, não é assim, um adivinho, não, é uma realidade que já começou a acontecer. E fortalecer, né, os movimentos, tipo movimento nacional, eu sou catador, né, que eu defendo porque é o qual eu faço parte, sou a primeira conselheira, né, do MES, que é eleita pela maioria dos estados brasileiros, na Assembleia que houve, e esse reforço, esse movimento é fundamental, porque o desempenho o papel do MES, é crucial na sociedade, a representar e promover os direitos e interesses dos catadores, né, de materiais recicláveis, e por isso eu creio que será assim um grande avanço para a gente se a gente conseguir isso aí. E também o apoio também à nossa central de cooperativas e associações de catadores, porque nós temos nossas dificuldades de locomoção, tem gastos, tem despesas, que a gente é chamado para todo lado, porque a nossa cooperativa, só não foi visitada ainda pelo senhor, eu estou esperando, né? Mas ela é visitada por tudo enquanto é canto desse nosso país. E a gente, com muito orgulho, apresenta e nos orgulha muito mais ainda de saber que a gente está contribuindo com pessoas, com famílias, com municípios, e muito me alegra e dá prazer ouvir e ver o que eu vi aqui hoje, nessa belíssima exposição, ver nossos dados, eu digo nossos porque nós estamos lá também com nossos dados, com certeza, e ver também tantas ricas informações que a gente precisa sempre estar antenados. E era isso que eu queria dizer, e estou aqui à disposição, firme e forte, pau de dar em doido para o que deve é. Marilena, é sempre muito bom te ouvir. Você organizou uma agenda. Eu acho que você tem que pegar isso que você organizou, Marilena, aí, inclusive mandar para o governo federal, mandar para o governo do estado, mandar para prefeito. Você tem que mandar isso. Você organizou uma agenda com prioridades, com desafios. E é muito bacana, Marilena, a gente testemunhar essa evolução da sua organização e sua enquanto liderança. A gente tem
muito orgulho e te agradece por você ter nos dado a oportunidade de andar do teu lado. A visita vai sair em 2024, viu? Essa mulher, toda vez que me liga, manda mensagem, ela cobra com toda a razão. Estou com a dívida gigante. A Valéria vai junto comigo, a Fabiana também. Tá, vamos combinar. Quem sabe o Fabrício anima aí, a gente faz uma caravana e vai de uma vez só. Então, muito obrigado. Eu queria só destacar, Marilena, aqui 2, 3 pontinhos. Tá? Primeiro, a agenda, eu já falei. Segundo, eu venho, Marilena, já de bastante tempo, aí já são quase 3 décadas, tratando o tema de resíduo, logística reversa, reciclagem, catadores, mas eu venho também numa agenda mais ampla, que debate desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável, e esse é um ponto, como a gente tem muita gente aqui de vários setores diversos, que eu queria chamar a atenção. Quando a gente está discutindo sustentabilidade, nós não estamos discutindo só meio ambiente e nem só questão econômica. Nós estamos discutindo cultura, nós estamos discutindo vida. Você trouxe um relato aqui das violências que principalmente as mulheres e mulheres negras sofrem, e em especial aquelas que vivem em situação de maior vulnerabilidade. Então, a condição econômica das pessoas está diretamente vinculada ao risco de agressão, ao risco de violência. E nós não podemos perder isso de vista. Então, quando nós estamos falando aqui de avançar, como o Fabrício falou, em novos modelos que integram e que geram melhores condições econômicas, nós estamos falando também de criar proteção, de diminuir a condição de vulnerabilidade dessas mulheres, dessas meninas. Eu fiquei 2 anos dentro de um lixão, Marilena, e o que eu vi dentro daquele lixão, e a Valéria ficou muito mais tempo do que eu e a Fabi, não dá para relatar as coisas que a gente viu e que a gente viveu. São mais de 2.500 lixões hoje no Brasil ainda. É um desafio de todos nós, não é só do governo, é de todos nós. É o que o Fabrício falou. Gente, é uma vergonha a gente, em pleno século XXI, enquanto tem médico que faz operação do outro lado do oceano, porque tem computador, porque tem não sei o quê, a gente viveu uma condição precária, como as cooperativas, as associações muitas vezes vivem, e isso se traduz no nível de vulnerabilidade e de violência que as pessoas sofrem. Então, eu acho que a gente precisa estar atento para isso. A ONU, a gente viu aqui de novo em Dubai, na COP28, a ONU vem destacando, vem reforçando que as mudanças climáticas vão afetar pessoas que têm nome, que têm gênero e que têm cor. São as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, que são as pessoas negras que moram nas periferias, especialmente as mulheres que lideram as famílias. Então é disso que nós estamos falando quando nós estamos falando de reciclagem. E nós precisamos olhar para o futuro, Marilena. Eu tenho dito isso, a gente tem que ter coragem de enfrentar. Eu não conheço um catador, e aí você me desmente aqui se eu estiver errado, eu não conheço um catador que sonha para o seu filho que ele tenha a mesma trajetória que ele teve. Eu não conheço um. Então, a gente precisa entender que esse setor ele tem que olhar para frente. Nós precisamos agregar tecnologia, nós precisamos melhorar as condições de trabalho. Nós não estamos falando aqui, então agora deixa o catador de lado. Não. A tecnologia, a melhora das condições de trabalho, a melhora das condições econômicas, o Fabrício falou. A gente tem várias receitas aqui nesse setor, só que as receitas mais significativas ficam com elos determinados da cadeia. Elas não chegam aqui embaixo. E as cooperativas precisam cada vez mais entender que isso é um negócio. E se é um negócio, tem que estar preparado para enfrentar esse negócio. É nisso que nós estamos trabalhando. Eu estou muito feliz, viu? Eu já estou fora de casa aí há bastante tempo. Antes de vir para Dubai, eu tive a honra de ser convidado para estar num congresso latino-americano de promotores públicos que aconteceu no Peru, Valéria, e que se dedicou
a debater o papel do Ministério Público e a sua contribuição para o meio ambiente. Fabrício, os colegas da Abrampa aqui do Brasil estavam lá, o doutor Barreto, o doutor Loubert, a doutora Nelise, a doutora Cristina, enfim, eu não vou citar mais aqui para não cometer mais erros de esquecer alguém. Então, saí de lá, vim para cá, a gente já está cansado aqui, entrando na segunda semana de COP, mas é muito bom poder revê-los, eu me sinto próximo, me sinto junto, e ouvir que tem tanta gente comprometida com esse assunto nos dá esse sentimento, Marilena, de que a gente não está sozinho. Sabe? Tem dias que, você sabe disso, que cansa, né, que a gente vê as brigas acontecerem sem sentido, né, pelo espaço, por eu sou mais, o outro é menos, quando a luta é uma só. É uma luta pela sustentabilidade do planeta, pelo desenvolvimento, pelo combate às violências, pela transformação cultural, é mudança de cultura que nós estamos falando. Então, gente, muito obrigado por quem esteve conosco, a Valéria, o Fabrício, a Marilena. E eu queria, em 1 minuto, cada um de vocês nos deixar uma mensagem aqui sobre o que foi 2023 e o que vocês pretendem e o que vocês esperam de 2024. 1 minuto bem rapidinho para a gente concluir. Valéria, começa por você. Eu acho que 2023 abriu uma janela de oportunidades para a retomada de uma pauta que foi perdida nos últimos 4 anos. E esse momento está me acenando, como outras relações que eu também venho estabelecendo, para um 2024 de muitas possibilidades, de esperançar. E esperançar no sentido, não de esperar, mas de esperançar na busca de termos melhores referências e ações compartilhadas para um mundo melhor, né? E nos preparando para a COP30. Quero estar dentro em todo o debate, porque eu acho que é fundamental. E a visita para a Marilena vai sair em 2024. Um beijo, muito obrigado para todas as pessoas que estão aqui, um Feliz Natal e um 2024 cheio de possibilidades. Fabrício. Bom, Johnny, no fundo aqui eu tenho acompanhado a implementação dessa política pública há mais de 10 anos e por mais que os resultados ainda não sejam os esperados, fato é que a gente tem avançado. É indiscutível que o sistema de logística reversa vem ampliando no Brasil, vem possibilitando o alcance de mais cooperativas, associações de catadores de materiais recicláveis, mas, por outro lado, é fato também ainda que nós temos muito que melhorar. E aí você vê a fala da Marilena, o cuidado para, olha só, o cuidado para fechar lixão das famílias que estão lá, das crianças, dos avós, dos pais, das mães. Tipo, é um cenário desafiador. Enquanto, de um lado, aqui eu falo como um operador do direito, a importância da gente fechar os lixões em 2023, que lamentavelmente ainda ocupa grande parte do território, a Marilena traz o olhar do seguinte, tem gente lá, Fabrício, não tem para onde ir. Então, vamos olhar, vamos trabalhar, vamos avançar, o que nós não podemos é retroceder. Então, 2024, melhor que esse, e com saúde para todo mundo, para a gente poder trabalhar e tocar o barco para frente. Marilena, deixa a sua mensagem aqui para a gente. Ô, Johnny, a minha mensagem é de otimismo, né? Porque pior eu tenho certeza que não pode ficar, né? Com a questão de queda de preço e tudo, e que 2024 venha com muitas oportunidades para os catadores, que os governantes olhem para essa realidade, que não é de poucos, é de muitos. Só no Maranhão nós temos 11.730 catadores, imagina no restante do país. E aí, assim, que Deus venha nos proporcionar força, coragem, saúde para todos nós, para a gente continuar firme e que vocês do Pragma e o Recupera continuem essas belíssimas pessoas acompanhando a cada um, a cada município, a cada estado, que de vocês precisem, que de a gente precisar também. Estamos prontos para a batalha e, com certeza, não somos soldados que se acovardam, né? Que Deus abençoe e que venha 2024. Obrigada, Marilena. Você é muito generosa, viu? A gente é muito feliz de poder ter esse contato com você.
Pessoal, a partir de segunda-feira o anuário está disponível. A gente gravou esse webinar, ele vai ficar disponível também para quem quiser assistir depois, compartilhar. Quem tiver dúvidas, contribuições, críticas, são muito bem-vindas. Podem nos procurar pelos nossos canais. Agradeço imensamente a cada uma das pessoas que esteve aqui conosco nessa tarde no Brasil, essa noite aqui. Está quase na hora de dormir aqui, já passa de meia-noite, nós estamos 7 horas na frente. Vi que aqui tinha gente dos vários setores, amigos novos, amigos muito antigos que eu tive o prazer de rever aqui hoje. Ainda vou encontrar com alguns antes do final do ano. A gente tem uma assembleia de final de ano da nossa aliança, da AGIR, muitos dos que nos acompanharam aqui vão estar conosco, então vou ainda ter a oportunidade de abraçá-los pessoalmente. Para aqueles que a gente não vai se ver mais, eu desejo um excelente Natal, um próspero Ano Novo. 2023 foi muito desafiador, mas assim como a Marilena, eu sou um otimista irrecuperável. Não sou cego, né? Não abstraio a realidade que a gente tem à nossa frente. Contudo, sou otimista e eu acho que se a gente conseguir confluir os nossos esforços, nós vamos muito longe para o bem dos catadores, para o bem do país, para o bem da sociedade, para o bem do planeta, para o bem de todos nós. Muito obrigado a todos, tenham um bom final de dia e vamos nos encontrando em outros eventos. Obrigado, gente. Um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Bravo. Tchau.